Fala galera, tudo bem? Então, hoje estamos aqui com mais um vídeo no nosso canal, sendo que ele vai ser um pouco diferente. Hoje a gente não vai falar sobre tema nenhum de design ou de marketing, a gente vai só apenas mostrar, devido a algumas perguntas que eu tenho visto na nossa rede social, muita gente andou perguntando o que a gente usa, qual o tipo de ferramenta, enfim, hoje a gente vai mostrar um pouco de como que é a nossa máquina bruta, a nossa máquina principal aqui no design que a gente usa para fazer quase todos os serviços, pelo menos os mais pesados, tá? Então fica aí com esse vídeo, eu espero que vocês gostem e vamos lá. Então galera, para a gente começar a falar não tem como começar pelo gabinete, né? Já que ele é a parte externa de tudo, que aglomera todos esses componentes que são importantíssimos. E nesse caso a gente optou pelo, na verdade, o gabinete da Corsair, ele se chama Carbide Series R240, porque na verdade ele tem uma boa estrutura criada mais para a ventilação, como vocês podem ver. Ele assim, é um gabinete muito robusto, ele, assim, ele é muito bem assim, desenvolvido, ele tem uma boa capacidade de distribuição dos componentes, a gente pode usar ele tanto deitado, como a gente está usando agora, como vocês estão vendo, ou então pela lateral. Vou mostrar aqui um pouco para vocês a parte de cima dele. Tá vendo? Ele pode ser usado de ambas as formas, e existem vários tipos de setups que a gente pode montar nele devido a sua versatilidade, a sua escolha da forma que você deseja usar seu computador. Às vezes você quer um pouco mais de espaço, às vezes você não quer que ele fique à mostra, ou então seu espaço é curto, não tem como você ter que colocar ele deitado, você pode colocar ele em pé. Então é um gabinete bem versátil. Você falar que tem um design muito arrojado, assim, ele é muito bem estruturado, ele é bonito e é funcional. Então a gente optou por esse gabinete justamente pela questão, primeiro, da ventilação, porque é uma máquina que a gente deixa ligada praticamente 24 horas por dia, então ela precisa ter uma ventilação legal, e também pela organização que ela dá referente aos componentes que a gente vai usar dentro do órgão. Ele também fica fácil, porque quando a gente pensou num gabinete, a gente pensou não só em um gabinete que seja funcional, que seja bonito, mas também que seja prático, porque como a gente trabalha muito com computação vira e mexe a gente precisa fazer certos upgrades, às vezes com uma certa frequência, a gente precisa fazer manutenção periodicamente na nossa máquina, a gente precisa estar abrindo ela, fazendo manutenção. Então um gabinete mais prático para fazer esse tipo de coisa se torna um trabalho muito mais viável e assim, durante o dia a dia, né? Bom, mas aqui dentro do computador a gente utiliza uma placa-mãe Prime Z270M Plus BR da ASUS. A gente optou por essa placa porque ela ficava entre o meio termo entre a nova geração de processadores da Intel e a geração passada. A gente mais ou menos deve ter acho que uns em torno de 4 meses com essa placa já, então na época que a gente comprou os processadores ainda estavam assim comumente na geração 7, indo para a geração 8, então essa foi a melhor escolha nessa época para comprar essa placa entre custo-benefício e funcionalidades de upgrade para o futuro. É uma placa assim, a gente não tem o que reclamar, a configuração dela foi muito boa, ela tem vários slots assim, extras já preparados para novas gerações, e ela tem uma certa segurança também com a condição de energia, com quedas de luz, instabilidades energéticas que a gente encontra muito por aqui no Brasil, principalmente aqui no Rio de Janeiro. E assim, é uma das placas que mais se encaixou com o nosso perfil, suporta muitas coisas. O único defeito dela é que ela ainda não suporta a geração 9, que já está começando a entrar agora nos processadores da Intel, mas mesmo assim a geração 8 ainda é muito utilizada. A geração 9 está entrando agora nesse ano de 2018, já chegando já com força total em 2019, mas é uma placa que aguenta vários upgrades futuros aí, muita questão de placa de vídeo, ou então memória, e como vocês podem ver, ela se encaixa perfeitamente com a coloração do nosso gabinete aí. Agora, falando um pouco mais do nosso coração, do nosso computador aqui da No Design, e como não falar do nosso processador, né? A gente optou pela geração 7 da Intel, que na verdade a gente usa um Core i7 7700
não é a versão K, que pelas pesquisas a versão K ela é mais indicada para quem faz clock nos processadores, e mais indicada para games, né, gamers. E é um ótimo processador da geração 7. O clock padrão dele é de 3.6 GHz, podendo chegar, se eu não me engano, até 4,1. De ótimo desempenho. Existem várias tecnologias empregadas nesses processadores da Intel com consumo de energia, com desempenho. A gente pode configurá-lo, né, para poder gerar desempenho à medida que a gente vai precisando, ou então a gente pode liberar todo o poder dele de uma vez. Aqui na Luziana a gente já deixa liberado tudo de uma vez, porque os processos que a gente faz aqui de projetos, eles são sempre muito intensos, então a gente ganha mais tempo em vez de ter que mostrar para o processador que a gente precisa de mais desempenho. Então assim, não temos o que reclamar, é um processador que aguenta realmente o trampo, tanto para trabalhos mais leves quanto para mais trabalhos intensos, assim, 24 horas por dia. Basicamente nossa máquina fica ligada de segunda a sexta direto, sem interrupções, e ele aguenta muito bem. Voltando mais essa parte aqui da memória RAM, a gente utiliza a HyperX, memória da Kingston de DDR4. A gente usa 4 pentes de 8 GB, porque como a gente lida muito com, às vezes, animações, ou então muitas edições em vídeo, a gente precisa de muita memória bruta para poder alocar essa quantidade de informação que a gente trabalha com vídeo. E também a gente precisa de muita memória para poder trabalhar junto com a placa de vídeo, que a gente vai falar logo. Assim, a gente trabalha com frequências de 2.4 MHz, desculpe. Também são memórias que assim, são excelentes, de alta performance mesmo. Como vocês podem ver, elas possuem uma armação metálica para ajudar na dissipação do calor, porque memória esquenta muito. E muita gente pensa na parte de arrefecimento do processador, que a gente já vai falar sobre logo após essa parte da memória, mas ninguém pensa na geração de calor que a memória transmite para nossa placa e para nossa região do nosso PC. Então também são memórias assim, excelentíssimas, de alto desempenho, ótima resposta, de leitura, de transmissão de dados. Então a gente precisou de uma certa quantidade robusta de memória RAM para poder trabalhar com folga e sem interrupções no nosso workflow, né? Agora, abrindo um pouco mais a lente aqui, a gente vai falar um pouco do arrefecimento do processador. A gente também optou pela marca da Corsair justamente pelo o fato do nosso monitor do nosso gabinete ser da Corsair. Porque, na verdade, como vocês podem ver, essa parte de arrefecimento do processador, ele ocupa um espaço considerável do nosso gabinete. Então a gente precisaria de um gabinete que comportasse isso tudo, né? Então a gente já está dentro de casa da casa da Corsair, fica mais fácil a gente trabalhar com o que se encaixa com ele. Então a gente optou pelo resfriamento à água justamente pelo fato de a gente não desligar a máquina e também pela comodidade de não ter tanto trabalho na parte da manutenção. Não que os coolers com dissipação de calor tradicionais para os PCs não sejam tão bons assim, eles são bons, até que existem várias marcas que servem para isso também, sendo que o problema é a parte de manutenção, porque todo cooler, como quem já teve a oportunidade de fazer uma certa manutenção no seu PC, abrir para poder limpar, a gente nota que é muita poeira do dia a dia, principalmente pelo fato de ele ficar altos períodos ligados. Então, com o resfriamento à água, a gente já resolve esse problema, não que a gente não deva limpar com uma certa frequência, até porque para o resfriamento dessa água é preciso um cooler. Eu vou mostrar aqui para vocês agora. Mas mesmo assim é muito mais fácil a gente limpar somente o cooler que está acoplado a esse radiador aqui, do que ter que remover o cooler do processador. Muito mais prático de limpar. Falando de mais um componente importantíssimo na nossa máquina aqui, que seria a placa de vídeo, a gente trabalha com uma GeForce GTX 1060 linha Turbo. A gente não optou pela versão gamer, que seria
a versão Strix, porque na verdade a versão Strix ela gera dissipação de calor dentro da máquina. E como a nossa intenção seria levar esse calor para fora da máquina, a gente optou pela versão turbo, justamente porque ela tem uma turbina interna aqui, que ela joga justamente o calor para o lado de fora. Nessa parte de trás aqui da máquina existem saídas de ar quente que puxam de dentro da nossa máquina para o lado de fora da nossa máquina. Ou seja, usando nossa estratégia aqui pensando na nossa máquina, assim, esses coolers que a gente coloca aqui no canto, que são das cores roxa, purple, né? Trazem ar frio do lado de fora, que circula aqui dentro, e obviamente a nossa placa de vídeo puxa esse ar frio e joga para o lado de fora. Como o nosso processador ele não precisa não precisa do ar ambiente necessariamente para poder esfriá-lo, porque a gente aproxima um radiador aqui para o nosso water cooler, esse ar frio que também é gerado por esses dois coolers que estão aqui nas laterais, nessa coloração roxa, auxiliam na sucção desse ar, né? A nossa placa de vídeo ser resfriada. Essa placa de vídeo também ela foi especificamente pensada para edição de vídeo. Ela possui 6 GB de memória RAM, memória virtual, né, para poder processar, renderizar os nossos vídeos, animações, ou então com o nosso software em 3D, que utilizamos bastante para alguns projetos. Então ela também foi pensada também para longos períodos de trabalho. As placas de vídeo hoje em dia que são indicadas para gamers também são muito boas, mas elas são desenvolvidas para um outro tipo de arquitetura, para outro tipo de desempenho. Porque, na verdade, quem joga videogame, mesmo assim, pelo computador, eu acredito que precisa de um processamento bruto para uma certa quantidade de horas durante o seu dia. E no caso a gente fica essa semana inteira trabalhando com essa placa, então a gente estava precisando de uma hardware que aguentasse longos períodos e que entregasse um desempenho satisfatório para os nossos trabalhos. E para trazer um pouco de estilo para nossa máquina, a gente optou por 3 coolers de LED na cor roxa. Na verdade, a cor roxa ela simboliza a criatividade. Como a gente trabalha muito com criatividade, nada mais legal do que a gente expressar isso em cores na nossa belíssima máquina aqui da Domo Design. Como a gente trabalha sempre com a luz apagada, então ele fica a atração da nossa sala aqui, né? Aqui o ela é fechada, para como é que ela fica no nosso ambiente de trabalho no escuro. Muito legal. Então, galera, esse aqui foi um pouquinho do nosso setup que a gente usa aqui na nossa sala no Domo Design para quase todos os nossos projetos principais aqui. E assim, para quem tiver um pouco mais de dúvida, quem saber a lista completa de todos os hardwares, os componentes que tem aqui na nossa máquina, eu vou postar aqui na descrição, tá? Quem queira se interessar, a gente também entende bastante sobre essa parte de hardware para trabalho, então quem quiser postar algum tipo de comentário aqui na descrição, eu vou responder na medida do possível, então nas redes sociais. Lembrando que toda sexta-feira aqui no canal, meio-dia, a gente tem um vídeo novo. E na semana que vem o nosso vídeo também vai ser um pouco diferente, vai ser um pouco da nossa participação do Vinho de Portugal, que está sendo realizado tecnicamente hoje nesse vídeo que está sendo postado, que está assistindo aí. Então semana que vem a gente vai ter um vídeo um pouco diferente também, sobre como que é dentro de um evento, como que a gente trabalha, o que acontece. Então eu acho que vai ser bastante legal. Deixe seu like aqui embaixo, se inscreva no nosso canal, eu espero que você tenha gostado e até a próxima.